Jeremias 29, versículo 11. Quem achou diz amém. Vamos ler em Jeremias 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vós dar ao fim que esperai. Então me invocarei e irei e orarei a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-ei e me acharei, quando me buscardes de todo o vosso coração. Mais uma vez vamos fazer a leitura. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperai. Então me invocarei e irei e orarei a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-ei e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Pode tomar os assentos, meu irmão, e pode bater aquelas palmas de adoração a Deus. Temos aqui, irmãos, no livro de Jeremias, um dos ensinamentos dessa noite, que vai falar a respeito os pensamentos de Deus, a respeito dos pensamentos. E a gente sabe que quando pensamento, ele é um ato de planejamento. Pensamento é um ato que a pessoa pensa, planeja para ser feito. E o pensamento de Deus é um pensamento bom. Pensamento de Deus não é um pensamento de mal. Pensamento de Deus é um pensamento de projetos bom para a humanidade. Impressionante que o pensamento de Deus é tão bom que seja para todos a humanidade. Deus, ele pensa coisa boa. Deus, ele pensa o melhor. Deus, ele planeja o melhor. E o melhor de Deus não é só para os cristãos. O melhor de Deus é para todos. Mesmo a pessoa injusta, mesmo a pessoa infiel, mesmo a pessoa que não tem Deus, que não serve a Deus, mesmo para a pessoa ateu, Deus, ele se torna bom. Deus, ele se torna honesto. Deus, ele se torna verdadeiro, fiel. Aleluia, para fiéis e infiéis. E o ensinamento é sobre os pensamentos de Deus. Nós vamos aprender através desse texto sagrado que os pensamentos de Deus ao nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que almejamos. Os pensamentos de Deus são pensamentos superiores ao nosso pensamento. O nosso pensamento são finitos e limitados, enquanto os pensamentos de Deus são infinitos e ilimitados. Deus, o pensamento de Deus é eterno, não tem como nós comparar isso, né? Enquanto o ser humano aqui ele tem um limite, enquanto o ser humano aqui ele tem um ponto de final, até onde o ser humano vai, até onde ele pode pensar, até onde ele pode chegar, até onde ele pode conhecer. Mas o pensamento de Deus é, aleluia, sem limite. O pensamento de Deus, ele é sem limite, é infinito, sem fim, sem final. Tem o começo, mas nunca vai ter o final. Pensamento de Deus é isto, é ilimitado. Aleluia, glória a Deus. É completamente infinito o pensamento de Deus. Enquanto o homem tem um limite, enquanto o homem pode fazer até um certo limite, até onde o homem consegue adquirir até um certo limite, mas Deus não. Deus vai muito mais além do pensamento do homem.
Deus vai muito mais além do pensamento do cientista, de um estudioso. Deus vai muito mais além do que o limite da medicina, dos médicos, dos sábios. Deus vai muito mais além que isto. Ele conhece a humanidade por dentro e por fora. Ele conhece o coração do homem. Ele conhece quantas veias tem no coração do homem. Ele conhece quantos fios de cabelo que o homem tem. Aleluia. Deus sabe quantas quantidades de água existem no fundo do mar. Isaías falou que o mar, o oceano, o mar, para Deus é uma gota d'água. Então a gente vê que Deus ele vai muito mais além do que isso. Aleluia. Enquanto o homem aqui, o homem tem o limite de sobreviver, o limite de morrer, o limite em que ele consegue se manter. E Deus, ele vai muito mais além disso. Ele vai além da morte, vai além do inferno, ele vai muito mais além, até a vida eterna, até chegar na sua grandeza, até chegar no seu poder, que aonde Deus é poderoso. Bate palma e dá glória a Deus. Olha só, irmão, o primeiro ponto aqui os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Pensamento de Deus mais alto que o nosso. Pensamento de Deus é além do pensamento do homem. O pensamento de Deus é além do pensamento meu, teu. Aleluia. O pensamento de Deus não se conta, não se entende. Isaías 55, versículo 9. Isaías 55, versículo 9. O Senhor nos fala dizendo: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que o vosso caminho, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Isaías falando a respeito da soberania de Deus, do poder de Deus, do pensamento de Deus. Como o céu é mais alto, aleluia, do que a terra, assim também o caminho nosso é mais alto que aleluia, os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos, e o nosso pensamento, aleluia, são pouco perante Deus, e o pensamento de Deus muito mais alto que o vosso pensamento. O caminho de Deus não é o caminho do homem. Irmãos, aprenda isso, que o caminho de Deus não é o caminho do homem. O caminho do homem, aleluia, é diferente do caminho de Deus. Enquanto o homem caminha aqui, aleluia, Deus, ele caminha em um caminho que ele quer nos colocar. Aleluia. O pensamento, aleluia, do homem, aleluia, é pensamento contrário, é pensamento que leva à morte, é pensamento que causa pecados, é pensamento que gera mal, é pensamento que gera honestidade, aleluia, dissensões, contenda, briga, fofoca, inveja, maldições. Pensamento do homem é isso. Pensamento do homem é focado na terra, é focado no dinheiro, é focado no ouro, é focado na prata, é focado na ganância. O pensamento do homem, ele consegue maquinar pensamentos de desejos. Os pensamentos humanos do homem é uma máquina que deseja, aleluia, lascívia, pecado, aleluia. E o pensamento de Deus não, são pensamento puro, pensamento santo, aleluia, que leva o homem à santidade, à santificação, à pureza. Os pensamentos de Deus é mais alto que os nossos pensamentos. E o nosso caminho não é o caminho de Deus, porque o caminho de Deus são mais altos que o nosso caminho. O caminho do homem qual é, irmãos? O caminho de Deus qual é para a nossa vida? O caminho que o homem caminha, qual é o caminho? Provérbios 14, versículo 12. Há caminho que parece bom, mas há caminho de morte para o homem. E o caminho de Deus qual é? É a vida eterna.
O caminho de Deus é para a vida eterna, o caminho de Deus é para uma vida futura, é para uma vida sem fim para a humanidade. Aleluia, quem está entendendo diz amém. No Salmo 92, versículo 5, o salmista diz: quão grande são, Senhor, as tuas obras, muito profundo os teus pensamentos. Quão grande é a obra de Deus, e muito profundo os pensamentos de Deus. Se Deus é soberano, é poderoso, o pensamento de Deus é grande, o pensamento de Deus é profundo para nós. Deus, ele toca no nosso íntimo, né? Deus, ele toca lá no íntimo nosso, lá nas nossas emoções, porque o pensamento de Deus é profundo. Aleluia. Salmo 139 e 17. O salmista Davi se rendeu à grandiosidade dos pensamentos de Deus, dizendo: quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma dele. Não tem. Davi queria entender qual era o poder da soma, de conhecer e somar, e entender a soberania de Deus, entender o pensamento de Deus, e não tinha como querer entender, não tinha como querer saber, não tem ciência que possa nos demonstrar quão grande é Deus. Se ele tem ano, se ele faz aniversário, se ele tem data de nascimento, não tem como nós entender. Aleluia. Se ele nasceu, se ele tem uma data, se ele tem ano de vida, não tem. Se ele estudou em uma faculdade, se ele sabe, se ele entende. Aleluia. Deus, ele sabe tudo. Deus conhece o código da terra, Deus conhece e entende a idade do homem, ele sabe, conhece a estrutura humana. Aleluia. Mas a humanidade não conhece a estrutura de Deus. Aleluia. A humanidade não conhece o Criador nos conhece, nos sonda, ele sabe os nossos passos, a nossa vida, mas Deus não. Aleluia. Por mais que o homem pensa querer entender, aleluia, a idade de Deus, que não tem como querer entender, João 8:49 diz, né? Antes que Abraão existisse, eu sou. Então Deus já era. Não tinha como. Abraão era uma pessoa muito bem antiga naquela época, e Deus é muito mais ainda. Imagina. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E a soma deles, como que vai somar algo que não tem cabimento, que não tem soma calculável do poder imenso de Deus? Não tem como calcular quem é Deus. Aleluia. Paulo também mencionou em Romanos 11:33, Paulo ficou tão vislumbrando com os pensamentos da sabedoria divina, que exclamou dizendo: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. A profundeza de Deus, conhecer a Deus, relacionamento com Deus, aprofundar com Deus, andar com Deus, estar ao lado de Deus. Aleluia. Deus é algo supremo na nossa vida, algo profundo, que leva o homem a chegar a um ponto de até temer. Aleluia. Para tentar conhecer a Deus, para tentar
viveu na vida com Deus. Aleluia. Nós temos que ter uma vida com Deus. Mas para andar com Deus é difícil. Para andar com Deus é difícil. Nem todos conseguem, nem todos querem andar com Deus. Aleluia. A sabedoria, como a ciência, Deus desvenda as coisas, Deus revela a coisa. A sabedoria de Deus, a ciência de Deus, né? A ciência de Deus, que Deus, Ele forma, Ele faz, Ele revela, Ele fala, Ele mostra, porque Ele é poderoso. Insondável são os juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. É numeroso o nosso Deus, é numeroso o caminho do nosso Deus, o caminho de Cristo. Aleluia, graças a Deus. O caminho do homem aqui é bom, mas o homem tem a parte espiritual, que o caminho de Deus é muito mais melhor ainda. Aleluia, graças a Deus. Os seus juízos, né? Deus é justo. Aleluia. Deus, Ele é sério. Deus, Ele não brinca. Deus, Ele é santo. Aleluia. Deus sendo santo, Deus, Ele não ri como o homem ri. Deus não brinca como o homem brinca. Aleluia. Deus é sério, é santo. Aleluia. Graças a Deus. Irmão, segundo ponto aqui, ó. O Senhor conhece o nosso pensamento. O Senhor conhece a humanidade, conhece você, conhece eu, conhece o nosso coração. Deus conhece o dia da manhã. Deus conhece o nosso pensamento, o que se passa, o que acontece. Deus conhece a tua vida. Ele sabe o que acontece em tua casa. Ele sabe o que acontece lá fora. Ele sabe o que acontece na tua empresa, seu trabalho, dia a dia. Ele conhece o amanhã. Ele conhece o pensamento que o homem pensa para o amanhã. Deus já conhece. Então, o segundo ponto é: o Senhor conhece o nosso pensamento. Salmo 94, versículo 11, a Bíblia diz: o Senhor conhece o pensamento do homem, que são vaidade. Olha só como nós mencionamos: pensamento do homem, nem todos eles são bons. Pensamento do homem, nem todos eles são pensamento positivo, mas pensamento negativo, que são todos vaidade. Aleluia. Ou seja, vaidade é um ato que a pessoa quer se atrair, chamar atenção. E a maior vaidade, eu vou dizer para os irmãos, que a maior vaidade não procede das coisas culturais que o homem tem ou o ser humano possui. A maior vaidade que a Bíblia menciona é quando flui do coração do homem. Por que do coração do homem? Porque o homem vai imaginar, pensar e vai lançar para o coração. E do coração que vai dar o desejo da vaidade. É do coração que flui a vaidade. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Quem está entendendo diz amém. Salmo 139, versículo 1 e versículo 2. Davi falou. Davi disse: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar. De longe entende os meus pensamentos. Olha só, Deus conhece o pensamento do homem, Deus conhece o caminho do homem. Tu me sondas, tu me esquadrilha a minha vida, tu me coloca corretamente, tu sonda, tu trabalha na minha vida, tu me conhece. Aleluia. Tu me conheces.
conhece o meu sentar, conhece o meu levantar, conhece o amanhã, conhece o anoitecer, tu conheces a minha vida, aleluia, o meu sentar, o meu levantar, de longe entendes os meus pensamentos. Deus entende. A Bíblia diz que em Malaquias, no livro de Malaquias, a Bíblia diz que Israel ficou cravado como um ponteiro das coisas que Israel fazia e praticava. Ficou o quê? No memorial de Deus. O Senhor estava dizendo: vocês estão no memorial meu. Aleluia. Deus conhece, Deus sabe, aleluia. Deus é poderoso, aleluia. Quem crê diz amém. Amém. Bate palma da glória a Deus. Aleluia, aleluia. Olha só, irmãos, no livro de Provérbios, capítulo de número 12, versículo 5, Salomão afirma que os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos ímpios enganam. Portanto, os pensamentos do justo são bem diferentes dos pensamentos do ímpio. O pensamento do justo são retos, pensamento positivo, pensamento correto, pensamento bom, pensamento para planejar. Mas o conselho do ímpio, aleluia, é quando o ímpio pensa e ele planeja para fazer. Um ato de fazer é um ato de pegar com a mão e aconselhar, ou dar uma palavra, aconselhar, aleluia. Mas é um conselho enganoso, é um conselho que não é correto. Salmo capítulo 1, a Bíblia vai dizer que bem-aventurado o varão, o justo. Quando fala de varão é justo, né? Não se aceitam na roda dos escarnecedores e nem vai nos conselhos dos ímpios. Então nós que somos justos para Deus, que temos na presença de Deus, nós temos que ser reto. Pensamento do justo é reto, é pensamento positivo, porque o justo ele vai buscar em primeiro lugar Deus. Um justo, ele vai buscar em primeiro lugar as coisas de Deus. Ele vai se colocar para buscar as coisas de Deus. Então, os pensamentos dos ímpios são enganosos, nos engana, nos atrai, nos derruba, nos destrói. Os pensamentos dos justos são bem diferentes dos pensamentos dos ímpios, né? São bem diferentes. O pensamento daqueles que servem a Deus é diferente. O pensamento daqueles que estão lá fora são diferentes do nosso. Aleluia. Quem entendeu diz amém. Amém. Filipenses capítulo 4, versículo 8, apóstolo Paulo escreve dizendo: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensais, né? Então a gente vê aqui anda Paulo dando um conselhos. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, né? Tudo o que é amável, de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. Ou seja, então nós temos que ser puro, honesto perante Deus, de boa aparência na presença de Deus. Temos que ser uma pessoa de boa aparência para Deus, de postura para Deus, de pensamentos bons para Deus, de caminho correto para Deus, andando segundo a vontade de Deus, andando segundo o querer de Deus.
andando segundo a vontade de Deus para a nossa vida. Aleluia. Então nós temos que ter honestidade. Então nós temos que ter caráter. Nós temos que ter uma diferença entre nós que servimos a Deus. Nós temos que demonstrar que realmente nós somos filhos de Deus, que nós somos, aleluia, escolhidos de Deus. Então nós temos que ter essa posição, que nós servimos um Deus verdadeiro, um Deus que existe, um Deus que está vivo e um Deus que faz. Amém? Bate palma, dá glória a Deus. Para nós encerrar, irmãos, os pensamentos de Deus são sempre os melhores para a nossa vida. Os pensamentos de Deus são tão profundos que a nossa mente não consegue aquilatar a grandeza dos pensamentos do nosso Senhor. Os pensamentos de Deus são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar um final feliz que desejamos. Porque quando a gente fala que a gente quer ir para o céu, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer ir para o inferno. E o pensamento de Deus é o quê? É que salve todos, que se salve. O pensamento de Deus é o quê? Que a humanidade conheça a vida eterna. Mas enfim, a Bíblia diz também, nem por força e nem por violência, cada um escolhe o seu caminho, né? Cada um escolhe os seus caminhos, mas o pensamento de Deus é pensamento bom. Aleluia, pensamento de paz, para que todos tenham um final feliz, ou seja, para que todos tenham um final bom, né? Um final de alegria, um final de reconhecimento, de adorar, exaltar e glorificar o nome de Deus. Aleluia, é o que Deus quer. Aleluia, nem todos podem aceitar, só aceita aqueles mesmo que querem morar no céu. Só aceita mesmo aqueles que querem ter a vida com Deus, uma vida pura, uma vida santa, santificada em nossas vidas, para nós podermos dar a vida eterna. Amém? Que Deus abençoe, irmãos. Bate palma.